estudo. Vamos abrir, irmãos, em Mateus, capítulo de número 7, que é o texto que nós estamos estudando. Nós já estudamos os versículos 1 e 2. Hoje a gente vai avançar um pouquinho para caminharmos para o final, ficando aí, se a gente conseguir hoje, restando só o versículo 6. Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler novamente todo o texto, que são os versículos 1 a 6. Todos acharam o texto? Podemos ler juntos? Vamos lá? Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Relembrando, nós temos na primeira parte do versículo 1, uma ordem. Qual é a ordem? Isso, de maneira bem objetiva, clara, direta, Jesus dá um outro mandamento a nós como povo de Deus e como igreja de Cristo, da qual ele está aqui ensinando sobre mais um mandamento, que é não julgarmos. Nós já entendemos que essa ordem não é no sentido literal, ou seja, estamos proibidos 100% de julgar. Na verdade, o que Jesus está nos proibindo é de julgar da maneira errada, de maneira pecaminosa, baseado na nossa própria justiça e de maneira destrutiva. É nesse sentido que nós somos proibidos. Depois que Jesus dá essa ordem para que nós não julguemos, ele começa a apresentar algumas razões do porquê que a gente não deve fazer isso. A primeira delas está no final, na parte final do versículo 1, que é para que não sejais julgados. Uma outra razão que tem relação com essa primeira, continua Jesus dizendo, agora no versículo 2: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Tem relação essa segunda razão, porque na verdade ela é uma explicação da primeira. A primeira razão para a gente não julgar é porque se a gente julgar de maneira errada, a gente também vai ser julgado. E a explicação é que a gente vai ser julgado da mesma forma que nós estamos julgando o nosso próximo. O versículo 3 e o versículo 4 são uma outra razão do porquê que Jesus está nos proibindo de julgar. Então nós temos uma primeira razão, uma segunda que é a explicação,
e uma terceira que é uma ilustração. Qual é a maneira que Jesus ilustra? Olhando aqui para os versículos 3 e 4. Ele usa duas ilustrações. Volte aí os olhos para o texto, versículos 3 e 4. Qual que é a analogia que Jesus utiliza? Ele se apropria de que elementos para poder apresentar essa terceira razão? Só o versículo 3 já responde isso. Então, qual que é a ilustração? Tá. Então, a ilustração é o argueiro. Só que tem uma outra. Que é uma contrasta com a outra, né? Se por um lado ele está falando sobre argueiro, por outro ele está falando isso. Então, as duas ilustrações que Jesus utiliza para tratar sobre esse terceiro motivo, essa terceira razão do porquê que nós não devemos julgar da maneira errada, é, de maneira ilustrativa, ele falar, ilustrar, explicar, falando sobre a diferença entre um cisco e uma trave, ou um argueiro e uma trave. Argueiro não é uma palavra muito conhecida por nós, mas eu mesmo já acabei de usar uma palavra sinônima que ajuda a gente a entender o que significa argueiro. Argueiro é cisco, ou senão uma farpinha, né? Uma coisa bem pequena. A gente poderia também acrescentar aqui, só para a gente entender, é quando cai uns cílios, né? Entra nos nossos olhos, uma coisa tão pequenininha, quando um ciscozinho que a gente nem viu, nem sabe o que é, algo bem pequenininho, mas que incomoda os nossos olhos, e a gente tem que esfregá-los, para ver se aquilo sai e para de nos incomodar. E a trave? Argueiro é um cisco pequeno. E a trave? Quando a gente fala de trave, essa palavra é muito usada e aparece em que contexto? Trave. Os homens aí têm que saber falar. Isso. Quando a gente pensa no futebol onde tem aquelas traves, né? Já dá para perceber que uma trave não é algo tão pequeno, é algo maior. Hã? Aí eu já desconheço, não é uma área que eu conheço tanto. Mas enfim, essa palavra aqui, principalmente nos dias do público, né, que Jesus tinha, quando proferiu esse sermão do monte, indicava aquilo que existia nas casas naqueles dias, que eram vigas de sustentamento, de sustentação da casa. E aí isso por si só já nos faz perceber que a trave não era algo pequeno, mas grande. E é por isso que eu falei que uma contrasta com a outra, porque a gente pensa em cisco comparado com uma viga de sustentação de uma casa, é algo bem desproporcional, né? Não dá para comparar. E essa é a ideia mesmo. E Jesus vai utilizar dessas duas ilustrações
para poder apresentar essa terceira razão do porquê que nós somos proibidos de julgar da maneira errada. Em outras palavras, o que está sendo ilustrado, preste atenção, porque Jesus está falando sobre julgamento. Ele vai ilustrar com essas duas coisas. Em outras palavras, o que está sendo ilustrado é que o nosso julgamento, muitas das vezes, é um julgamento do qual somos desproporcional, primeiramente, é um julgamento desproporcional, e um julgamento do qual nós somos incapazes de julgar da maneira correta e justa, porque é desproporcional. Nós estamos falando de uma viga de sustentação comparada com um cisco, com algo muito pequeno. Então, vou repetir. O sentido ilustrado é que o nosso julgamento, muitas das vezes, é desproporcional e é algo que nós somos incapazes de julgar da maneira correta e justa. E há 3 motivos que a gente pode afirmar isso aqui. O primeiro deles, olhando para essa ilustração, é que nós não devemos julgar, porque na verdade o nosso interesse não é pela justiça ou pela verdade. Se fosse, nós julgaríamos a nós mesmos. Por que Jesus está nos proibindo de julgar dessa forma? Porque o nosso objetivo de julgar não é julgar pela justiça ou pela verdade. Mas, se fosse, nós faríamos isso conosco mesmo, começando em nós. Mas como Francisco já adiantou, quando eu tenho uma viga que sustenta uma casa dentro do meu olho, imagina isso. Uma viga não é uma coisa que cabe dentro do nosso olho. É uma coisa que caberia talvez dentro da nossa cabeça. Então isso por si só, essa ilustração, já demonstra o quanto que nós estamos incapazes de enxergar. Porque é uma viga de sustentação que não cabe apenas no olho e que, obviamente, vai nos impedir de enxergar as coisas. Então, essa maneira errada que Jesus está condenando é um tipo de julgamento do qual a gente não está preocupado em julgar a nós mesmos. Nós estamos interessados em julgar somente o próximo. E de fato a gente sabe que é isso que acontece. Quantas das vezes nós estamos prontos para julgar as atitudes que as pessoas têm e nós não julgamos a nós mesmos? Quantas vezes a gente está apressado em fazer justiça em relação àquilo que o outro está fazendo e a gente não consegue fazer o mesmo em relação a nós? Geralmente a gente entende, pensa que a verdade e a justiça se aplicam apenas aos outros e não a nós. Vamos abrir, por exemplo, aqui em 2 Samuel capítulo 12, já foi um texto que nós utilizamos, mas é bom a gente poder reler para observar um exemplo dessa dificuldade que nós temos de julgar a nós mesmos. E isso é uma razão do porquê que nós somos proibidos de julgar da maneira como Jesus está ordenando. 2 Samuel, capítulo 12, começando o versículo 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre.
Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Essa é a ilustração que o profeta Natã usa para, obviamente, ilustrar uma situação real que havia acontecido, que a gente sabe. Pelo que nós conhecemos da história de Davi, nós sabemos que Davi tomou da mulher de outra pessoa, né, para si mesmo. E aí a gente vê como, vez por outra eu repito isso aqui, como que Deus, Jesus, os seus servos que escreveram os livros bíblicos, as cartas do Novo Testamento, tinham essa didática de ilustrar, para poder esclarecer melhor aquilo que eles estavam querendo dizer. Aqui a mesma coisa acontece através do profeta Natã. Continuando no versículo 5. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Vocês perceberam que aquilo que nós lemos nos versículos 3, 4 e 5 de Mateus capítulo 7, aqui em Samuel é um exemplo disso? Nós temos lá em Mateus 3, 4 e 5, nos versículos 3, 4 e 5. Primeiro, Jesus dizendo o seguinte, sobre o tipo de julgamento errado, do qual nós não devemos fazer, que é estar pronto para ver o cisco no olho de alguém e não ver uma viga de sustentação que está nos nossos próprios olhos. Em outras palavras, nós estamos prontos para ver o erro do outro, julgar o outro e não ver os nossos próprios erros e não julgar os nossos próprios erros. No versículo 5, Jesus chama as pessoas que agem dessa forma de como? Hipócritas. O que acontece com Davi? Davi viu um cisco no olho desse homem rico que tinha várias ovelhas, que ele poderia tomar para alimentar aquele viajante. Ele não faz isso, ele pega a cordeirinha daquele que só tinha aquela cordeirinha e ele fala assim: esse cara fez algo errado. Ele julga, ele está pronto a ver o erro do outro. E nesse sentido, Davi está vendo um cisquinho no olho e não está vendo o seu próprio erro, a sua própria falha, e julgando a si mesmo. Sem saber, ele acabou julgando a si mesmo, né? Mas o interesse dele aqui não era julgar a si mesmo, era julgar o outro. E aí, ele agindo dessa forma, da qual Deus, através de Jesus aqui em Mateus, proíbe, também foi um hipócrita. Davi, sendo quem foi, um homem que amou o Senhor, um homem que buscava se desviar do mal, um homem que teve o coração reto, um homem que foi amigo de Deus, um homem que serviu a Deus, foi rei, foi abençoado por Deus, também foi hipócrita, porque julgou da maneira errada, viu o cisco e não viu a trave que estava em seus próprios olhos. Então isso aqui ilustra muito bem o que Jesus está dizendo em Mateus 7, nesses versículos 3 a 5. Nós também temos a mesma dificuldade, porque nós não julgamos a nós mesmos. Muitas vezes a gente para refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta,
ou a gente, a maioria das vezes, não faz uma própria avaliação da nossa vida? O que é uma característica mais comum na nossa vida? De avaliar e nos julgar ou de julgar o outro, julgar o próximo? Será que quando a gente julga o próximo, a gente pelo menos pensa assim, e eu? Será que eu estou fazendo o mesmo? Será que em uma outra situação, mesmo que diferente, isso não se assemelha ao que o outro também está fazendo? Então, eu acho que a gente pode concluir, né, que nós não temos muita facilidade para julgar nós mesmos. Mas a gente está sempre pronto para julgar o outro. Se não julgamos a nós mesmos, que é o que a gente está concluindo, quanto mais aceitar que alguém nos julgue e nos fale a verdade. Nós não aceitamos ser julgados e ouvir a verdade, pois há uma trave que impossibilita que enxerguemos a nós mesmos. Então, a gente não tem apenas dificuldade para julgar a si mesmo, mas quando o outro, pode ser o caso, de ser usado por Deus para falar uma verdade para nós, a gente não aceita aquilo e não consegue enxergar aquilo. Por quê? De maneira figurada, há uma trave tampando os nossos olhos e a gente não consegue julgar a si mesmo, não consegue ver os próprios erros, somente o erro do outro. Eu ia falar algo aqui, mas me fugiu da mente. A nossa prática geralmente é só o outro erra, só o outro peca, só o outro faz aquilo de errado e nós não. Nós não nos avaliamos segundo a verdade bíblica, mas só o outro. Vamos abrir em João capítulo 8, versículos 1 a 11. Enquanto os irmãos acham, eu lembrei o que eu ia falar. Eu já fiz essa reflexão com os irmãos em alguns momentos. Mas você já se viu naquela situação onde algumas pessoas chegam para você e falam uma determinada coisa que você acha estranho, você não concorda com o que ele está dizendo? Só que não é só aquela pessoa. Vez por outra vem uma outra pessoa e fala a mesma coisa. E a gente continua achando que as pessoas estão erradas naquilo que elas estão dizendo. Quer dizer que tudo o que algumas pessoas falam a respeito de nós está certo? Não necessariamente, né? Mas será que alguma das coisas que algumas pessoas falam não faz sentido? E é a gente que ainda não enxergou aquele pecado, aquele erro? Vez por outra isso acontece. Alguém dá um toque na gente, a gente fica chateado, magoado e com raiva daquela pessoa porque ela falou uma coisa que é verdade, mas a gente acha que está errado. Então veja como que é um problema isso, né? Na nossa vida, de maneira figurada, a gente está cego para julgar nós mesmos. Acharam em João 8, 1 a 11. Quem pode ler para nós? Para os irmãos participarem um pouco. 1 a 11. 8, 1 a 11.
que mais uma vez ilustra essa realidade, da qual nós temos prontidão em julgar, ver os erros, apontar os erros, querer que as pessoas sejam castigadas, disciplinadas, corrigidas desses erros, mas a gente esquece de olhar para nós como pessoas que não estão cometendo o mesmo pecado, mas que, por outro lado, cometem outros tipos de pecados. E nem sempre a gente reconhece e aceita dizer que pecamos em outras coisas. Nós aplicamos a verdade e o que é justo aos outros, mas não a nós. O outro pode errar, mas eu não. Se eu errar, eu não mereço ser castigado e disciplinado, somente o outro. Em relação a nós, a gente pode dizer aquilo que, vez por outra, a gente diz, né? 2 pesos e 2 medidas. Então, em relação ao outro, fogueira, castigo, sentença. Mas sendo nós, no mesmo pecado ou num pecado diferente, não, aí não, veja bem. Tem que ser diferente, tem que tratar diferente. Em Deuteronômio capítulo 25, vamos abrir aí, versículos 13 a 16, Deus, na verdade, havia dado leis sobre ser justo. E o povo de Israel não ter essa prática de 2 pesos e 2 medidas, literalmente. Deuteronômio 25, 13 a 16. Alguém leia para a gente. Outro irmão. O versículo 16 termina dizendo: Deus abomina aqueles que agem de maneira injusta. 2 pesos, 2 medidas. Para fulano de tal, que eu não gosto, que aplique o castigo pior que tem. Agora, para um familiar, para mim, para alguém que eu gosto, não, vamos amenizar as coisas, vamos passar a mão, vamos passar pano por cima disso. Vez por outra, a gente se vê tendo esse tipo de sentimento. Isso tudo mostra como que nós temos essa dificuldade de colocar em prática o que Jesus está nos ordenando em Mateus 7, 1. Em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 10, o sábio diz: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Praticamente, o que a gente está vendo aqui em Provérbios é o resumo do que nós vimos em Deuteronômio. Então, a primeira razão dessa ilustração de Jesus, de que o nosso julgamento, muitas das vezes, é um julgamento do qual somos incapazes de fazer de maneira correta e justa, é que nós não devemos julgar, porque na verdade nossos interesses não é pela justiça ou pela verdade. Se fosse, nós julgaríamos a nós mesmos. A segunda razão é que não devemos julgar, porque na verdade o nosso interesse não é por causa dos princípios, mas porque queremos atacar, atingir e condenar. E isto torna o nosso julgamento parcial e tendencioso. Então esse é o problema.
fazer com que o nosso julgamento seja parcial e tendencioso. Aí, eu vou ler aqui uma citação de Lloyd Jones sobre isso, que ele diz assim: se somos impulsionados por algum preconceito, se somos impelidos por algum ânimo ou sentimento pessoal, então não somos mais autênticos julgadores. O que ele está dizendo é, se tem alguma coisa que possa fazer com que o nosso julgamento seja tendencioso, parcial, nós estamos errados. Ele continua, dando um exemplo. A própria lei civil reconhece esse fato. Se puder ser provado que existe alguma conexão entre qualquer membro de um júri e a pessoa que está sendo julgada, esse membro do júri pode ser desqualificado. O que é desejável, acima de tudo, é um corpo de jurados que sejam imparciais. Nada pode haver de preconcebido, nada pode haver que seja pessoal. O elemento pessoal tem de ser inteiramente eliminado antes que possa haver julgamento verdadeiro. Se aplicarmos essas normas ao nosso juízo quanto a outras pessoas, então, conforme receio, seremos forçados a concordar com o nosso Senhor que somos inteiramente incapazes de julgar. Porquanto estamos tão profundamente, porque com frequência há algum motivo por trás em nosso julgamento. Se é costumeiro nós não distinguirmos entre um indivíduo e suas ações, então nós não podemos julgar, porque o nosso julgamento será parcial. Vamos pensar aqui, para ilustrar isso, quando a gente tem um exemplo bom, né? Nós que casamos, e quando casamos não tínhamos os nossos filhos, às vezes a gente olhava para os filhos dos outros e falava assim: quando eu tiver filho, o meu filho não vai fazer isso aqui. Pirraça não vai fazer comigo, não é? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente vê que é diferente. Então, muitas vezes, quando diz respeito a pessoas que nós preferimos, que nós gostamos, pessoas que são próximas, o nosso julgamento já é tendencioso. Já vai aliviar a barra da pessoa. É por isso que o Lloyd Jones aqui cita que na questão civil, até no meio eclesiástico, isso acontece. Se alguém está em erro, vai ser disciplinado, e as pessoas que vão julgar têm uma aproximação familiar, de amizade que seja, isso pode se tornar tendencioso e aí a pessoa está desqualificada para aquilo, porque isso é um outro motivo pelo qual nós não devemos julgar. Sermos parciais e tendenciosos. Vamos voltar lá para Deuteronômio, abrir no capítulo 16, versículos 18 a 20. Diz lá, uma outra lei: juízes e oficiais constituirás em todas as suas cidades, que o Senhor teu Deus te der entre as suas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Aí olha só, o que diz no versículo 19: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça acaba sendo parcial, né? Seja porque a pessoa vai ser comprada por meio de suborno, seja porque ela vai
fazer acepção de pessoas, ela vai tratar o problema, o outro ela não vai tratar, seja porque a justiça vai ser torcida, ela vai ser forçada, ela vai ser aplicada a um e não a outro, ela vai ser interpretada de uma forma que não é aquilo que ela está dizendo, para favorecer um e o outro não. Versículo 20: a justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Vá lá para Provérbios, temos aqui 3 textos para a gente ler, e aí eu vou pedir que cada um desses textos, algum irmão leia para nós. Primeiro é o Provérbios capítulo 18, versículo 5. O outro é capítulo 24, versículo 23. E o último, capítulo 28, versículo 21. Capítulo 18, versículo 5. Agora capítulo 24, versículo 23. Vinte e quatro, 23? Ah, tá. São também esses provérbios os sábios: parcialidade no julgar não é bom. Leia para a gente de novo. Eu só conferir se eu estou no texto certo, né? Porque às vezes eu não estou. Tá? É que é bem diferente, né? Qual que é a sua versão? Irmãos, só para ajudá-los, né? Porque eu já fiz essa pergunta, e aí eu vi que é uma dificuldade que os irmãos às vezes têm, de perguntar qual que é a versão. Isso. Aí às vezes os irmãos têm dificuldade para achar. Na minha Bíblia aqui, eu nem tenho. Presta uma Bíblia aqui, Gabi. Ah, tem uma aqui, ó. Geralmente, irmãos, a versão da Bíblia fica aqui nessa coluninha aqui da Bíblia. No caso, algumas tem, né? Essa aqui é a Almeida RA. Aí os irmãos não vão saber o que é RA, mas é revista e atualizada. Aí se a gente abrir na primeira folha, é o caso dessa aqui. Primeira folha aqui da Bíblia, você tem Bíblia Sagrada, edição com letra grande, aí tem traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então por isso que esse Almeida aparece como versão, porque é o sobrenome do tradutor da Bíblia para o português. Aí tem aqui embaixo, revista e atualizada. Então, essa versão da Bíblia é a versão ARA, Almeida, revista e atualizada. A sua é qual? NTLH, nova versão, linguagem de hoje, né? Então, a gente tem várias, né? Algumas fogem muito do que o texto está falando, outras têm uma linguagem mais fácil, não vão usar aquelas palavras mais arcaicas, né? Mais do passado, que a gente nem usa mais, e que não vai fugir tanto do assunto real do que o texto está dizendo. Aí, vez por outra, eu falo aqui sobre isso, quando eu menciono que até eu mesmo uso outras versões, que pode ser a NAA, que é Nova Almeida Atualizada, tem a NVI, que é Nova Versão Internacional, e a NVT, que é a Nova Versão Transformadora. São outras versões
que não fogem muito do sentido, mas a tradução, a linguagem é mais clara, mais fácil. Uhum. Ah, sim. Entendi. E resumiu. Entendi. Versículo 23. Sim, aí ficou. É porque estava no versículo errado. Certo. Então, ok. Vamos lá para o último, capítulo 28, versículo 21 de Provérbios. Prevaricará. Aí está aí uma palavra que é, né, até difícil para a gente poder ler, porque não é costume. Mas a ideia é nós olharmos tanto para Deuteronômio, quanto para esses 3 textos de Provérbios, e observar que Deus sempre ordenou que aqueles que têm a função de julgar, no caso, julguem de maneira justa e não parcial, não tendenciosa, favorecendo um e desfavorecendo o outro, porque isso não é justiça. Justiça o que é certo, o que é errado para todos. Não é porque eu sou importante, tenho um cargo importante, ou é porque eu conheço alguém que é juiz, que eu vou ser favorecido ou não. E quando a gente pensa nisso, o que a gente vê na prática, né, irmãos? Pensando na justiça do nosso país. Pessoas que foram, esses dias eu estava vendo uma notícia de alguém que havia sido condenado não sei quantos anos de prisão, foi descondenado. Porque torce a justiça, porque é para favorecer um. E aí a gente vê quantas vezes isso acontece. Aonde os poderosos, nada acontece, mas se você, que não é nada, comparado com esses, né? Não é nada, nem ninguém fizer algo muito menor, a gente vai para a cadeia. É bem o que Jesus está ilustrando. Pessoas que cometem erros escrassos, escandalosos, terríveis, nada acontece. Agora, o Sozé, a Dona Maria, simplesinho, comete um errozinho, aí ele vai para a cadeia. Por quê? O juízo não está sendo de maneira justa, está sendo de maneira parcial e tendenciosa. Um outro texto aqui, para a gente ir para a última razão, o último motivo do porquê que Jesus está nos proibindo julgar e usa essa ilustração. 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 25. Uhum. Pode.
são várias situações que Paulo menciona a Timóteo, mas que no geral é aquilo que a gente pode observar no final do versículo 21, que é a ideia que Paulo traz aqui em cada uma dessas situações. É que nós não devemos ser parciais, e o que ele diz no início do versículo 22, e que nós não sejamos precipitados em fazer uma coisa ou outra. Aí são várias situações que ele exemplifica isso, mas essa ideia de que nós somos orientados, exortados a não sermos parciais e a não sermos pessoas que ajam de maneira precipitada. É interessante essa questão de ser precipitado, que é uma coisa que eu procuro fazer. Às vezes, a gente que está à frente da igreja, os irmãos que já tiveram a oportunidade de organizar algum tipo de evento dentro da igreja, por exemplo, vamos supor, você está responsável por dirigir um estudo bíblico na igreja. Você gasta tempo, você prepara, e aí você espera que as pessoas, por exemplo, venham, porque você preparou para dar o estudo, certo? Um outro exemplo, vamos pensar aí nas sociedades internas. Nós vamos comemorar um evento que vai ser uma festa. E aí você está à frente, você pede pessoas para te ajudar e pessoas para poder vir. Chega no dia, as pessoas que você pediu para te ajudar não ajudaram. Como é que você fica? O que mais? O que mais? Desestimulado, com raiva. Aí, beleza. Vida que segue. Você marca para 7 horas. Deu 7h30, não chegou ninguém. Deu 7h45, não chegou ninguém. Ninguém foi. Como é que você se sente? Da mesma forma. E eu acho que, para o que eu vou chegar, cai bem a questão da raiva. Porque não é possível. Você esteve à frente, chamou, ligou, delegou, deu responsabilidade, ninguém cumpriu, ninguém foi. Você fica com raiva. Primeira coisa que você vai fazer é o quê? Pensando na raiva. Você vai tirar satisfação. Por que você não foi, cara? Vamos pensar aqui, né? Todo domingo, à noite, eu coloco alguém para fazer liturgia. Eu faço a escala no início última semana do mês, para o próximo. No dia, eu pergunto se a pessoa vai. E aí vamos supor que eu fiz isso tudo. Cheguei aqui no domingo à noite, a pessoa não veio e não fez a liturgia. Eu vou ficar com raiva porque eu não me preparei, vou ter que fazer de última hora. E eu tenho que saber o que aconteceu. E eu vou tirar satisfação com a pessoa. Geralmente, se a gente não controlar a nossa raiva, a gente vai falar assim: mas que você é um irresponsável. Que eu passei a escala, te escalei, te perguntei, você falou que ia. Que foi isso, aquilo outro, você não veio. Não quero saber mais de você. E você chega com voadora. Aí, às vezes a pessoa vai falar assim: rapaz, é porque um ente meu faleceu. Não tive prazo de comunicar. Eu tive que dar uma assistência lá. Onde você põe a cara? Porque na raiva, a gente vai ser precipitado no julgar.
vai achar que a pessoa é irresponsável, aquilo outro. Pode ser que ela foi, mas pode ser que ela não foi. E para eu saber, eu tenho que controlar a minha raiva e tenho que perguntar: ô, você não foi, o que aconteceu? Ô, rapaz, aconteceu um imprevisto e tal, minha esposa, meu esposo, meu filho passou mal, eu tive que levar no hospital. Ah, não, vai, não peques mais, né? Agora, não, eu dormi, esqueci. Aí, você pode descontar um pouquinho a raiva, né? Brincadeiras à parte. Mas são só exemplos daquilo que a gente precisa buscar ter como prática, né? Não ser precipitado no julgar. Porque essa é a forma errada de nós julgarmos. E é um resumo, um pouco daquilo que Paulo está tratando aqui nesse texto que nós lemos. Seguindo para o último motivo, por que não devemos julgar, e Jesus ilustra isso através do argueiro e da trave. Não devemos julgar porque, na verdade, fazemos as mesmas coisas, cometemos os mesmos erros, e não podemos não podemos ajudar quem precisa, se nós mesmos precisamos de ajuda. Então, olha só, vamos lá para Romanos capítulo 2, versículo 17. Romanos 2, 17. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas, que dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O que Paulo está dizendo? É que muitas vezes a gente julga o outro e não julga a si mesmo, condena o outro naquilo que faz e nós fazemos o mesmo. Aí uma observação aqui importante é que Paulo termina dizendo que é por causa disso que os descrentes blasfemam o nome de Deus. Porque, em outras palavras, somos nós crentes, que temos o conhecimento, sabemos o que é certo e errado, a gente está pronto para julgar e condenar o mundo ao inferno. Mas, às vezes, nós fazemos algumas das coisas que o mundo faz. E o mundo sabe, o mundo vê, o mundo percebe, ele olha para nós como hipócritas, como falsos, como pessoas que estão condenando eles, mas fazendo o mesmo, e eles vão pensar assim: o que eu vou fazer na igreja? Se eu sei que o crente é hipócrita e é falso. E aí vai blasfemar o nome de Deus por causa disso. E aí a gente vê como que é sério, porque em primeiro lugar, Jesus está falando isso para nós, irmãos. O Sermão do Monte é um sermão que tem como objetivo falar sobre as características, os princípios daqueles que pertencem ao reino dos céus. Quem pertence ao reino dos céus
Não são as pessoas lá fora, somos nós. Então nós temos o problema de julgar as pessoas de maneira errada. Constantemente a gente é como fariseu. A gente acha que observa a lei, está pronto para condenar os que não observam, que são falhos, mas na verdade a gente está cego para enxergar os nossos próprios erros, porque a gente faz a mesma coisa. A gente está pronto para condenar o mundo, mas a gente faz muitas das coisas que o mundo faz, em situações diferentes, em proporção diferente, mas a gente faz. Só que a gente está cego para enxergar. E Deus vai usar situações, pessoas e a igreja para fazer com que a gente enxergue. Mas a gente custa enxergar. Eu? Não, eu não faço. Você eu sei que faz. Mas eu, olha para a minha vida. Eu dou o dízimo do entro, do cominho, da hortelã. Eu jejuo 3 vezes por dia. Eu dou o dízimo. Eu vou à igreja. Lucas capítulo 6, versículos 39 a 42. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima de seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro de teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Em outras palavras, é o mesmo texto. O que a gente tem que fazer, irmãos? Eu preciso, antes de julgar, olhar para mim mesmo. Eu preciso, antes de apontar o dedo, ver se eu não faço o mesmo, e se eu faço o mesmo, me corrigir. Essa é a forma de nós julgarmos de maneira certa. Então quer dizer que você, para não cometer o pecado, você não vai julgar o outro e a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Não. Jesus nos ensina a sermos instrumento de Deus para que cada um se torne mais próximo do que Jesus é. Então nós temos que nos ajudar. Para a gente ajudar, eu preciso, às vezes, falar: ô meu irmão, eu acho que essa atitude que você está tendo está errada. Mas antes disso, eu ver se eu não faço, porque eu preciso ser exemplo, eu preciso ter autoridade naquilo, eu preciso me corrigir. Então não é o fato de que, para eu não ter problema de errar, de fazer de maneira pecaminosa o julgamento, eu prefiro não julgar, não é isso. É a gente fazer isso, mas fazer da forma certa, tratando primeiramente conosco, e não deixar de ajudar aquele que também precisa. Mateus 15, 14, Jesus disse: deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar a outro cego, ambos cairão no barranco. Para a gente terminar, irmãos, nós, no versículo 5 de Mateus 7, Jesus chama esse tipo de julgamento, as pessoas que assim agem, de hipócritas. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu próximo. Eu vou aqui ler mais uma vez um comentário do Lloyd Jones sobre isso, e ele fala assim: a verdade envolvida nessa questão é que na realidade não estamos interessados em ajudar o próximo, pelo contrário, estamos interessados somente em condená-los. Não passa de pretensão em nosso grande interesse. Não passa de pretensão esse nosso grande interesse. Fingimos estar muito aflitos por haver descoberto
aquela pequena mancha na vida do outro. Mas na realidade, conforme o nosso Senhor já nos havia mostrado, chegamos a ficar alegres por descobrir tal defeito. Tudo isso é hipocrisia. Uma pessoa aborda a outra como se fosse amigável a ela e diz: é uma vergonha esse seu defeito. Mas a malícia que há com frequência por detrás de tal tipo de ação, o prazer é desfrutado frequentemente. Tem gente que tem prazer em descobrir os pecados, os defeitos do outro, unicamente por prazer. Aí continua: essa atitude de julgamento, de censura, de hipercrítica que está caracterizando a sua pessoa, na realidade atua como se fosse uma trave, em contraste com pequeno cisco que está no olho de outra pessoa. É como se nosso Senhor houvesse dito: conforme você deve saber, não existe pior modalidade de pecado do que esse espírito de julgamento descaridoso do qual você se tem tornado culpado. Isso é como uma trave. A outra pessoa tenha caído em pecado de imoralidade, em algum pecado carnal, ou pode ter tornado culpada de algum pequeno erro aqui e acolá. No entanto, isso nada é senão um minúsculo cisco no olho dela, em comparação com a má atitude que o caracteriza, uma atitude que, comparativamente falando, mais se assemelha a uma trave. O que Jesus nos recomenda, e a gente já citou, que é uma questão prática, é: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. É nós nos julgarmos e nos corrigirmos, para depois a gente poder ajudar o outro, se é que a gente quer ajudar o próximo. É analisarmos aquilo que nós condenamos, se é algo que a gente pratica ou não. E aí, agindo assim, nós estaremos aptos a ajudar outros, e dessa forma nós praticaremos aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 4, que é nós sermos instrumentos de Deus para edificar uns aos outros, a fim de que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo. Então, a gente termina essa parte de Mateus que fala sobre julgamento, mais especificamente, para depois a gente, ficando por último, o versículo 6, que tem relação com julgamento, mas aqui vai tratar sobre outras coisas, vai ter como foco tratar outras coisas. E aí, próximo domingo, a gente entra no versículo 6 para terminar essa parte de Mateus 7. Tá joia, irmãos? Vamos orar e nos colocar de pé, agradecer a Deus, pedir a bênção dEle, para nos dar a graça de nós termos entendido isso tem entrado no nosso coração, a fim de que a gente pratique, não julguemos da maneira errada. Pai amado, queremos agradecer ao Senhor pela graça do dia de hoje, pela nossa vida, por sermos o teu povo, estarmos aqui reunidos para te cultuar, meditar na tua palavra, termos o teu Espírito para aplicá-la e nos ajudar ao Deus realmente colocar em prática. E sabemos que estamos prontos a condenar os outros, e muitas vezes nós não avaliamos a nossa própria vida. Perdoa-nos, e que nós possamos, ó Pai, ser humildes, reconhecer o nosso erro, clamar a graça e a misericórdia do Senhor, para que nós possamos nos corrigir, para que, ó Deus, a gente possa agradar o Senhor, para que, ó Deus, naquilo que a gente tem aprendido, a gente possa
ajudar outros que têm tido dificuldades. Ó Deus, nos dê amor pelo próximo, nos dê piedade, e que assim o Senhor use a nossa vida para a edificação uns dos outros e principalmente para que o Teu nome seja glorificado. Nos livre da hipocrisia, nos livre da falsidade, nos livre, ó Deus, de agirmos de maneira impiedosa. Nós assim pedimos, oramos e agradecemos porque nós temos o Senhor como aquele que é misericordioso e trabalha em nós. Fazemos assim em nome de Jesus. Amém.